Olha, a criação do Cine Iris foi uma coisa, muitas vezes se programa qualquer coisa para fazer. Essa foi aleatoriamente. Eu sempre gostei de cinema, mas naquela época era em Nova Floresta, vinha um cinema 16mm de Picuí, uma exibição por semana, e eu tinha sido nomeado agente fiscal, e eu estava na área da minha casa, que ficava de frente à igreja, e Manuel Belo, que ainda hoje vive em Nova Floresta, ia passando e disse: Hamilton, vamos comprar uma máquina 16mm para a gente instalar um cinema aqui? Eu tive aquele choque, mas como? O camarada tem uma máquina em Campina Grande, uma máquina 16, muito boa, e eu não estou com dinheiro para comprar, aí estou procurando uma pessoa que quer entrar de sócio. Aí entramos, aí compramos. No arrepiar da coisa, ninguém olha os problemas. Chegamos com a máquina, nem bancos, não tinha nada. Como é que vai funcionar? Aí pegamos um rapaz de Cuité que tinha noção de cinema e colocamos num armazém pequeno, e as pessoas que iam assistir tinham que levar tamborete, cadeira, sentavam no chão e rodou um bocado de tempo. No começo do cinema, que era para eu estar de dentro, aí fui transferido para a Barra de Santa Rosa. Naquele tempo, você sair de Barra para vir aqui, era uma dificuldade, transporte, tudo era difícil. Então o cinema ficou mais na mão dos outros e não funcionou bem. Aí foi que nós paramos, você compra ou eu lhe compro, e no desenrolar eu comprei. O cinema já tinha nome nessa época? Já o cinema foi escolhido logo no começo por Irã e Manuel Belo e Nilo. Mas foi mais Nilo e Irã que escolheram esse nome, para ficar mais fácil para colocar no cartaz. Cine Iris, e colocava o nome do filme nos cartazes que a gente colocava na rua. O Cine Iris funcionou nesse prédio e também nessa outra que está esse gradilho. Ela funcionou uns 4 anos só no prédio, depois nós aumentamos. Ficou um depósito para guardar a bicicleta e foi o auge do Cine Iris. Abria o prédio do cinema às 7 horas da noite e a projeção só ia começar às 8. Quando ele abria, já colocava músicas. E normalmente as músicas que estavam fazendo sucesso na MPB, né? Principalmente na Jovem Guarda. As músicas estavam fazendo sucesso naquele momento pelo rádio. Então o Hamilton trazia lá e colocava. Mas quando o Hamilton colocava O Milionário com o grupo musical Os Incríveis, corre que o filme vai começar daqui a 5 minutos. Às vezes é o seguinte, eu assistia o trailer, né, do Cine Iris, sabe, a música do Cine Iris. Eu ia tomar banho ainda, tomar banho e jantar para poder chegar lá, e eles me esperavam. O senhor tinha um tamborete exclusivo no cinema? Tinha 2 tamboretes pegados no outro, lá, era um meu e outro da minha esposa. Às vezes chegava lá alguém para sentar. E pode sair daí que esse tamborete é de baixo, isso? Eu, quando não estava na bilheteria, estava vendendo bombons, né? Mas eu sempre fui presente ali. A minha casa ficava quase em frente, o Cine Iris, e todos os dias não era todos os dias que tinha filme, mas as noites que tinha filme eu estava lá presente.
eu não trocava o cinema por nada. O que houvesse, só se fosse depois do cinema, mas primeiro tinha o cinema. E com pouco tempo que eu cheguei aqui, eu tive várias namoradas, essa coisa, mas eu me casei, terminei me casando com uma que era mais apaixonada por cinema do que eu. Então, a gente não perdia um filme. O primeiro filme que eu assisti no cinema foi vamos dizer assim, uma matinê para os alunos do Grupo Escolar Deputado Zé Pereira. Então, foi, assim, um mimo para os alunos do grupo. E o filme é este aqui, Sai de Baixo. Aqui, lógico, uma cópia em DVD, né? Bem atual, né? Então, foi o primeiro contato e paixão à primeira vista, né? O cinema passou a ser uma coisa, vamos dizer assim, esperada, o filme do final da semana. Na época era o faroeste americano. Era o que chamava a atenção, era o faroeste americano. Aí o cinema foi tomando vida, inclusive o nacional. O Dick Soriano, com 2 filmes, que ele só lançou 2 filmes, mas teve Teixeirinha. Teixeirinha lançou, eu acho, 4 ou 5 filmes ou mais, mas uns 3 foram sucesso demais. Inclusive, Coração de Luto, eu acho que eu rodei umas 15 ou 20 vezes. Quando terminava a exibição do filme Coração de Luto, precisava lavar o cinema com tantas lágrimas que escorria das pessoas e da Paixão de Cristo. Esses 2 filmes eu rodei demais, foi o filme mais rodado no cine. Você assistia um filme na televisão, mas pouca gente tinha televisão em casa, né? E não era comum, o filme passava depois de 10 horas da noite. Então, 10 horas da noite pra gente do interior, o cara já estava dormindo. Ela no começo não atrapalhou muito não, porque era muito ruim, estava passando, dava um pane, saía a imagem, não dava. O problema também, comprar um televisão naquele tempo, não era para todo mundo, era pouca gente. E Nova Floresta, eu me lembro, na farmácia de Bastinho, ele colocou uma. Mas era raro, só tinha dele, assim, exposta. Eu ia no Recife fazer uma programação do mês, trazia a programação, aí enchia um formulário que a empresa me dava, do filme, a censura, aquele negócio todinho. Levava para a Polícia Federal, ele olhava e dava o visto. E eu levei muita enxincada de umas mulheres de lá. Senhora, vê lá, viu? Não vá passar filme, censura livre e colocar trailer de filme impróprio. Não boto não, mas sempre ela me dava muita enxincada. Uma vez uma grávidazinha de 14 anos, e ele botava a censura no filme, né? E o filme era 18 anos. E ela chegou, aí o rapaz que estava recebendo ingresso, você não pode assistir, porque você só tem 16 e o filme é censura 18 anos. Só que meu pai vinha logo assim atrás e disse, não, minha filha, permita que ela entre, que ela pode. Ela já estava grávida, já tinha passado por todas as etapas. E o filme não tinha nada a ver, era só mostrando os cabarés da França, era a Europa de noite, não tinha nada demais. Mas naquele tempo sempre tinha censura. O que você fazia quando a máquina quebrava, quando você ia atrás de filme, era mais difícil? Era uma dificuldade muito grande. É uma máquina muito franzina, muito... qualquer coisa, ninguém também tinha noção dela por aqui. Eu ia de ônibus para Campina Grande, comprava passagem para ela, levava encostada a mim, chegava, botava ela nas costas, não tinha negócio de pegar táxi, era nas costas. E andando? Andando. Parava, descansava um pouco e ia. Os 35 milímetros só funcionou graças à presença de Zé. Ele botou para funcionar tal, e Zé, muito inteligente, e pegou mais ou menos algumas mães e eu tive que me adaptar. Eu cheguei muito pequeno, muito moleque, mas ainda lembro quando fui ajudar meu pai a tirar um motor da casa de farinha e para iniciar o trabalho
colocar cadeira de cinema, não era nem cadeira, era banco, né? E por trás ali do cinema ficava, que na época não tinha energia, aí a gente tinha um gerador. A Milton comprou um gerador e ficava lá por trás do cinema. E geralmente sempre dava problema. Muitas vezes, equipamento de Hamilton dava um defeito, uma coisa, eu como era técnico em eletrônica, terminava consertando esses equipamentos, né? E a gente tornou-se uma coisa, quase como uma família, uma coisa, porque era tanto que a Hamilton nem cobrava mais a entrada minha no cinema, nem da minha namorada. Esse é um projetor que eu comprei em Natal para o Cine Iris, teria 16 milímetros e coloquei essa de 35 milímetros. A fita de 35 milímetros e a máquina são feitas para rodar em 2 máquinas. Todo cinema tem que ter 2 máquinas. Então, um cidadão pernambucano que trabalhou na Alemanha numa fábrica, ele fez essa adaptação de fazer esse rolo, fez essas adaptações, você coloca todo o filme e roda de uma só vez. Mais trabalhoso, mais cheio de ter colar tudo, mas foi a salvação, que comprar 2 máquinas naquele tempo, para um cinema pequeno como o meu, não era possível. Antes de qualquer projeção de filme, passava o canal 100. Então você tinha ali 10 minutos de, vamos dizer, de jornal. O jornal, mesmo que chegasse atrasado, mas para nós do interior eram novidades. Às vezes coisas que a gente tinha escutado pelo rádio. Às vezes alguém tinha lido aquelas reportagens em algum jornal, que não era muito comum no interior, que ficava a 5, 6 horas de viagem daqui para a capital, Natal. Ao mesmo tempo daqui para Campina Grande. Então o jornal chegava aqui atrasado. Às vezes o canal 100 chegava primeiro do que o jornal da semana. Você conhecer outros países através do cinema, né? Você conhecer, por exemplo, a Princesa e o Plebeu, aí você visitar Roma. Então a gente já começava a ter envolvimento de querer, principalmente quem gostava de ler, de estudar mais um pouco, de querer conhecer algo sobre a Itália. Aí você vai, passa um filme, já no início, vamos dizer assim, não foi no início, mas foi um start para o cinema japonês. Aí vem os 7 Samurais, aí o cara vai para onde? O cara vai à procura de conhecer o Japão. Então isso aí levava a gente para o mundo exterior, levava para conhecer. E quando você tinha a oportunidade de conhecer esse artista, né? Quando você tinha a oportunidade de conhecer esse artista, como, por exemplo, Marinês, né? Marinês, que veio fazer show no cinema em Nova Floresta, né? Que se hospedou na casa de Benito Marinho, né? Então Marinês, para nós que já era uma grande artista, né, da época, né? Grande cantora de forró, né? Do nosso forró tradicional, né? Seguidora de Luiz Gonzaga. Nós não pudemos ter Luiz Gonzaga em Nova Floresta, por um acaso, né? Por agenda cheia, mas tivemos Marinês. Pode comer sem susto, pimentão não arde não. Tenta comer, só a comer, a pimenteirada brava dando prazer. Apareceu primeiramente o videocassete, depois o DVD, e isso concorreu com o fechamento do cinema. E lançamento de filmes que hoje virou uma coisa rotineira, são aí à vontade. E com isso, o encarecimento das fitas e transporte para você trazer um filme do Recife para aqui, aí chegou um ponto que não dava, e muitas vezes você encontrava um filme aqui na feira R$3, R$4. Então não tinha como a coisa funcionar. As pessoas deixaram de vir ao cinema? Deixaram. A televisão também, já uma programação melhor, que chamava atenção, e com isso casou Bebé com Tomé. A tecnologia avançou de uma maneira que o cinema não tinha como
funcionar. Mas quando eu fiquei morta de pena, Maria, se eu pudesse, não ia ter fechado nunca aquilo. Tinha ficado ali para sempre. Porque eu acho que todos os florestenses, não esquece do Cine Íris, de jeito nenhum. Marcou, foi uma coisa que marcou. Aquele Cine Íris que tem aqui, muita gente ainda lembra dele. Ele terminou, acabou. Mas a história dele ficou e outra coisa, a gente que assistia lembra. Foi tão importante na minha vida que ainda hoje eu compro esses clássicos que vocês estão vendo aqui. Eu permaneço com essas revistas que vocês estão vendo aqui, graças ao Cine Íris. A importância do cinema na minha vida até hoje é muito forte. E é muito significativa porque eu sei que o conhecimento que eu tenho a respeito de mundo, a respeito de vivências outras e a respeito de ter conhecido pessoas boas, de ter encontrado outras pessoas no cinema, de ter encontrado fora de falar sobre filme, de ter procurado assistir outros filmes, de ter procurado me envolver com cinema de arte, veio tudo graças ao Cine Íris. O cinema foi um orgulho, foi um desenvolvimento para a cidade e foi uma coisa que me deixou muitas recordações, muitas lembranças boas. Teve suas fases que todo mundo tem, ninguém pode andar só na estrada de asfalto, tem os outros, mas foi uma maravilha. Graças a Deus, eu agradeço muito o que tenho ao cinema. Sempre vou recordar e ter lembrança do cinema.